Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou deixar aqui na sequência uma live que eu participei com a Stephanie Santos, que é psicóloga e digital influencer. A gente compartilhou sobre como superar a depressão, como se tornar a nossa melhor versão, do ponto de vista de alguém que passou por isso e do ponto de vista de uma psicóloga. A gente fez alguns esclarecimentos, eu tirei algumas dúvidas com ela e espero agregar conteúdo para vocês. Eu vi alguns vídeos seu no TikTok e me despertou a curiosidade, né, de saber um pouco da sua história. E pesquisei e eu achei super bacana, assim, eu acho que você inspira com certeza outras pessoas, né? Então, se você quiser se apresentar pro pessoal. Bom, então, obrigado pelo convite aí, Stephanie. Boa noite todo mundo que está entrando aí. Quem está vindo do meu Instagram, do Instagram da Stephanie, boa noite por vocês estarem, obrigado por estarem acompanhando. E bom, resumidamente, eu sou Francisco Albuquerque, conhecido aí como Pedreiro Model nas redes sociais. E minha história de vida para chegar até aqui foi mais ou menos assim. Eu sempre fui uma criança muito tímida, com baixa autoestima. Na adolescência não sabia o que fazer. Fui estudar administração, trabalhei na área, fiquei infeliz, entrei em depressão. Aí larguei tudo, fui estudar teatro e trabalhar como servente de pedreiro. Larguei os escritórios, fui trabalhar como servente de pedreiro e tentar a carreira de modelo também, que era o meu sonho, mas eu nunca corri atrás. E é mais ou menos isso. E hoje em dia eu mostro um pouco da minha vida, como eu superei a depressão e faço umas palhaçadas às vezes, e às vezes faço conteúdo um pouco mais sério, né? Mais ou menos isso aí. Então, quando a gente fala sobre a depressão, Uhum. muitas pessoas acreditam que é frescura, que é falta de Deus, ou que, deixa pra lá, isso não existe, isso aí é só pra gente fresca. E assim, são poucas pessoas que assumem que passassem por esse processo assim de depressão e conseguiram se superar. Sim, E isso que me chamou a atenção, porque, por exemplo, se você assume que você tem um problema, naturalmente as coisas parece que aos poucos, né, você vai ficando com pensamentos mais positivos, né? Você percebe que, por exemplo, nós somos seres humanos, né? Então existem vários tipos de traumas que ao longo da nossa vida a gente vai passando, né? E que de alguma forma desencadeia numa depressão, né? sim, Para cada pessoa é diferente. Pode ser um trauma na infância, na adolescência, uma separação dos pais, né? uhum, Então, para cada pessoa vai agir de uma forma diferente, né? sim, E aí me chamou a atenção porque você disse que você superou a depressão, sim. né? Como que foi esse processo, assim? Como que você percebeu que você estava nesse processo depressivo e o que você fez para poder melhorar? Então, eu acho que no começo eu era uma pessoa que também tinha preconceito com isso. Eu achava que era frescura, que era coisa de gente louca. Tanto que eu demorei muito para aceitar que eu tava. Mas foi só quando eu passei por isso que realmente eu vi que é uma doença que não escolhe ninguém, às vezes não tem motivo nenhum. No meu caso, o que me afundou assim na depressão é que eu era uma pessoa muito negativa, que sempre achava que as coisas iam dar errado por causa do meu histórico de vida. E eu era muito negativo e me cobrava demais. Então eu tentava ser perfeito. Eu queria agradar minha mãe, minha namorada, todo mundo. E eu sempre, tipo, tentava fazer as coisas para agradar os outros, só que a gente nunca consegue agradar todo mundo. Então eu me sentia mal, eu estava indo mal na faculdade, então eu achava que eu não era esperto o suficiente, eu achava que não era bom para minha mãe, que eu não devia ter nascido, e ficava alimentando esses pensamentos. Só que daí um dia foi que nem você falou, eu comecei a aceitar isso, que eu estava mal, porque não tem como você mudar alguma coisa que não existe, não tem como você resolver um problema que não existe. Então, quando eu comecei a aceitar que eu estava mal e fui procurar ajuda, foi quando começou esse processo que eu falo de cura, assim, né? Que eu me livrei da depressão. No começo, eu procurei ajuda psicológica, foi fundamental para mim, mas eu tinha muita resistência, porque eu achava que psicólogo era coisa de louco também, que eu ia ficar pior. Tinha esse preconceito, né, com a profissão de vocês. Mas aí eu fui na psicóloga, ela começou a conversar comigo e eu vejo que assim, o psicólogo ele não vai te dar a cura, todas as respostas, mas ele vai te guiar no processo para você mesmo se encontrar. E foi esse processo que eu fiz. Eu praticamente desconstruí aquela imagem que eu tinha de alguém sem autoestima, alguém que se cobrava muito e reconstruí minha identidade. Aos poucos, dia após dia, fui fazendo exercícios, coisas que
que melhoraram os meus pensamentos, sabe? A pensar mais positivo, a acreditar que eu ia melhorar. E aos poucos eu fui me descobrindo. Eu parei de trabalhar nos escritórios, fui estudar teatro, fui trabalhar com outras coisas. Então eu comecei a mudar toda a minha vida, assim, sabe? Só que foi um processo de uns 2 anos, assim. Eu falo que não é do dia para a noite. Foi um processo de 2 anos de autoconhecimento, de cada vez buscar mais, conhecer o que eu gostava, quem eu queria ser. E foi mais ou menos isso, assim. Bacana. E o bacana é que quando você fala em processo, né, é muito subjetivo, realmente, porque, por exemplo, para mim pode ser um mês, para você pode ser 2 anos, como para algumas o processo terapêutico vai ser eterno, Sim, né? Então, a pessoa ela precisa ter um pouco de paciência para entender que o processo terapêutico é justamente esse período que ela sim, vai indo na terapia, que ela vai se escutando sim, nesse espaço, né? Na nosso setting terapêutico, a gente fala, que é nosso cantinho. É o momento de você se expressar, de você falar de todos os seus sonhos, de sim, todo o mal que você sente e aliviando aos poucos essa angústia. sim, Porque, assim, uma coisa é você conversar com o seu amigo, ou com a sua namorada, né, com seus pais. Uma outra coisa é você conversar com um profissional que está lá para te escutar, né, para sim, poder te orientar e te propor, por exemplo, caminhos, né? Olha, esse caminho talvez você tenha essa consequência, naquele caminho talvez essa. E você vai escolher qual é o melhor caminho para você, sim. né? Porque eu percebo, Francisco, que algumas pessoas elas chegam no consultório achando que a gente vai passar uma receitinha pronta, sabe? Uhum. E elas acabam se frustrando com isso. Falam assim, ah, mas ela só escuta, às vezes que ela fala só, mas é isso mesmo, porque se você não tem essa escuta, como que você vai se escutar, Sim. né? E comigo Então, também acontece isso. As pessoas vêm me perguntar assim como eu superei a depressão e espera que eu dê uma resposta mágica, mas não tem, né? Cada um vai ter o seu processo. O que eu falo são as coisas que eu fiz, né? Foi ler livro de autoajuda, foi pesquisar sobre autoajuda, ir na psicóloga, mas cada pessoa tem que encontrar o que funciona melhor para si, né? E tá muito disposto a querer mudar também. eu geralmente eu associo esse processo como uma metamorfose. Sim, Então, para cada um, esse processo metamorfótico, né, que a gente fala, vai ser diferente. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ah, mas eu não tenho ânimo para poder sair da minha cama. sim, É um sintoma, né? Então a pessoa já vai ficar mais isolada, não vai querer ter um relacionamento com outras pessoas. Já para algumas, ela vai querer dar risada, é aquela pessoa que toda hora conta uma piadinha para uhum. disfarçar o que ela está sentindo por dentro, Eu era assim. entende? Eu era assim, ninguém imaginava que eu tinha, porque eu continuava fazendo piada, eu continuava trabalhando, eu guardava muito pra mim, assim, eu usava uma máscara mesmo. E muita gente é assim. Eu hoje recebo mensagem de pessoas no Instagram que tem 10 seguidores ou 100 mil seguidores, que passam por isso, sabe? De fingir que tá bem, mas no fundo não tá. Então, é bem isso mesmo. E eu só queria fazer um parênteses, que eu falo assim, que eu me sinto curado hoje, que eu superei a depressão, só que eu sei que se eu não cuidar da minha saúde mental, eu posso voltar para a depressão. Eu já tive casos de eu ficar muito triste, assim, por vários dias, e opa, o que está acontecendo? Então é uma coisa que você tem que, não é assim, eu tô curado, eu nunca mais vou ter depressão. Todo mundo está sujeito se não cuidar da cabeça, assim. Exatamente. E, na verdade, quando a gente fala de cura, é um termo que não existe, né? A É, pessoa fala, ah, mas eu vou ficar curado? Não. Na verdade, o que muda nesse processo é a forma como você se enxerga e como você enxerga o seu sofrimento. Porque, por exemplo, a gente está falando sobre a depressão, mas é a mesma coisa com a ansiedade. A ansiedade, ela não vai parar de existir. Ela vai estar lá presente. Só que daí, o que você faz com essa ansiedade que vai ser diferente. Você vai ir contra a onda, de acordo com o seu sofrimento, então você vai contra ele, ou você vai se deixar levar e cada vez mais você vai se decaindo e o seu corpo começa a adoecer também. sim, Porque ele entende, bom, ele está doente, então vou começar a ter dor de cabeça, o cabelo vai começar a cair.
as unhas vão começar a ficar mais fracas, porque ele vai falar, olha, eu preciso de atenção, Sim. né? E eu vejo muito a depressão, assim, e outras doenças como um sinal do nosso corpo, né? É um sinal do Sim, nosso corpo, da nossa cabeça, que tem alguma coisa errada que a gente precisa resolver, né? Às vezes é questão química mesmo do corpo, ou é alguma coisa da tua cabeça que você tem que mudar. E, bom, eu só queria responder uma pergunta aqui que eu acabei de ver, ah, legal. Uhum. que a Índia mandou aqui, que é sobre isso que a gente está falando, se a depressão é aos poucos ou um gatilho emocional que quando acionado, por algum motivo, você sai da depressão. No meu caso, você talvez pode falar melhor sobre isso, né? Mas no meu caso, é, foi assim, foi um processo de 2 anos, mas teve alguns gatilhos bem fortes. Por exemplo, quando eu pensava em tirar minha vida, assim, eu pensava muito na minha mãe e na minha irmãzinha. Isso me segurava muito. Então eu tinha um gatilho muito forte quando eu lembrava delas, assim, de continuar vivo. Só que eu acho que para mim foi um processo muito aos poucos, assim, bem gradativo, sabe? A cada dia melhorando um pouquinho. O que você acha sobre isso, assim? Sim, tem duas formas. Tem um processo que muitas vezes pode ser um processo traumático, que vai fazer um episódio de um acidente ou algo que fez com que, do nada, a pessoa ficasse com a depressão, né? Uhum, E tem um outro momento também que é aos pouquinhos você vai ficando depressivo. Então, para cada pessoa vai ser de uma forma, né? uhum, Então, por exemplo, algumas pessoas elas passaram por um histórico muito difícil na infância. Só que só vai ser mostrado esse sofrimento quando ela for adulta. uhum, Então sim, vai ficar acumulada essa dor, essa angústia, e só vai ser mostrado na fase adulta. Então, para cada um é uma forma diferente, né, de legal. tratamento. E às vezes o processo de terapia precisa ser acompanhado também com o medicamento, junto com um psiquiatra, né? Então, para Uhum, cada pessoa vai ser muito relativo o processo. sim. Bom, você quer fazer mais pergunta? Quer ver pergunta do pessoal? O pessoal tá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Eu subi lá. Acho que não, né? Acho que não tem outra Não, pergunta. né? Bom, o que eu queria falar também é que a depressão, ela quando eu fui na psicóloga, a psicóloga até falou pra mim, adianta alguma coisa eu falar pra você que você tá com depressão? Não, vai mudar alguma coisa na tua vida? E eu falei assim que deu eu refleti e pensei, porque muita gente às vezes fala assim, eu não sei se eu tenho depressão ou não, que é uma coisa muito difícil de identificar, né? Mas eu acho que quando você já tá triste por vários dias, mesmo que não seja depressão, é um momento de você começar a repensar a sua vida, assim. E tipo, você tem jeitos da gente identificar que realmente tá com uma depressão, tá começando uma depressão? Tem. Porque existe a depressão e também existe a crise existencial, que a gente fala. Uhum, A depressão é quando, de alguma forma, esse sofrimento que você tem acaba afetando as suas atividades no uhum, trabalho ou seus relacionamentos. Então, o que você fazia antes acaba sendo modificado. Isso é um sintoma, né? É uma forma de comportamento. A outra são os sintomas do nosso corpo, o físico mesmo, que é aquilo que a gente conversou, né? Sobre enxaqueca, cabelo ressecado, a pele ressecada, sim, insônia, falta de apetite, ou para algumas pessoas o apetite aumenta. Então, para sim. cada um vai ser uma forma, né? E uma coisa interessante que você falou sobre a expectativa que as pessoas às vezes criam sobre nós mesmos. Sim. E isso está muito em alta, né? Que a gente acaba se confundindo muito na hora de pensar quem eu sou Uhum, e quem eu estou agora. É diferente quem eu sou e quem eu estou. Porque sim. olha só, se a pessoa ela está com depressão, ela está passando por um processo depressivo. Não quer Uhum, dizer que ela é esse sintoma, entende? sim. E se ela enxerga, bom, eu sou uma depressão, então cada vez mais ela vai se afundando. E Uhum, quando ela tem essa mudança de percepção sobre si mesma, tudo começa a mudar. sim. O mundo acaba ficando em preto e branco para a pessoa que ela está com depressão. Uhum. E eu até E falar, aos pode terminar. pode falar.
Não, eu até falava na época para minha psicóloga, eu falava assim, ah, mas eu gosto de ficar triste, eu gosto de ficar escutando música triste, pensando no negativo. Daí ela falava, não, você não gosta, você está triste, você não gosta de, ninguém gosta de ficar triste. Só que hoje em dia eu vejo que tem muita romantização, assim, até pela mídia, e desse negócio de ficar na bad, ah, eu sou uma pessoa que gosta de ficar na bad, ficar triste, sabe? Tem muito isso, assim, também. Sim, sim. Isso também está associado a uma melancolia e não uma depressão. A melancolia é essa sensação, às vezes, dessa bad que a gente fala, né? Que a gente quer colocar uma musiquinha mais triste, né? Às vezes está um clima mais friozinho, né, aquela sensação de você querer ficar sozinho. É um processo melancólico, né? Que isso é normal ter, né? Às vezes a pessoa ela quer ficar isolada mesmo. Às vezes eu percebo que muitos artistas nesse período conseguem produzir músicas muito bonitas, Sim, sim. porque eles entram justamente com esse processo interno de dor. Renato Russo tinha muito isso, Hum. né, nas letras dele, nas músicas. Legal. É, quer dizer, legal não, né? Mas é legal a gente saber Não, disso, porque quando a gente fica consciente dessas coisas é que a gente pode mudar, né? Que justamente isso que mudou em mim, assim, eu comecei a mudar a forma como eu via as coisas, igual você falou. Por exemplo, hoje, vamos supor um exemplo, assim, eu tenho uma prova muito importante, uma faculdade que eu estou fazendo. Se eu for mal e reprovar nessa prova, hoje em dia eu vou ficar feliz porque eu fui lá e fiz, sabe? Eu vou ficar um pouquinho triste por não ter passado, mas, ah, tudo bem, pelo menos eu tentei. E no passado, quando eu tava depressivo, eu reprovei numa prova, meu Deus, é o fim do mundo, eu não presto para nada, eu não sou bom para ninguém, e criava essa rede de pensamento. É bem isso que você falou, assim, eu mudei a forma de ver as coisas, né? Até o fracasso, assim, hoje eu consigo ver como uma lição, uma coisa que eu aprendi. é. E sabe o que é interessante? Quando a gente assume que nós somos seres imperfeitos, que às Uhum. vezes a gente vai cometer falha, que a gente não é, que a gente tem defeitos estéticos, sobretudo, né? A gente começa a se amar mais, porque a gente começa a enxergar o ser real de nós mesmos, não o ser que a gente criou, Uhum. né? Então tem a diferença entre nós como somos e nós como desejamos ser, né? Que é Sim, o ego e o ideal de ego. sim. É É. isso, assim. E eu projetava muito assim o que eu queria ser e me comparava muito com outras pessoas também. Então, tudo isso, Uhum. assim. E que você falou sobre as músicas ali, até isso foi uma das coisas simples que eu comecei a mudar, assim, né, para melhorar. E tinha músicas que eu sabia que se eu escutasse eu ia ficar mais mal. Então, eu tirei da minha playlist. Foi um sacrifício desapegar daquelas músicas, mas eu deixei daquelas músicas, deixei de fazer coisas que me deixavam triste, porque a gente acaba fazendo, às vezes, entrando nessa melancolia e vira um. E às vezes pequenas coisinhas que você vai mudando no teu dia, você consegue mudar isso, né? Eu deixei muito de ver notícia também, eu vejo só o suficiente dos jornais, porque nessa pandemia eu comecei a ficar mal de novo, vendo as notícias. Aí eu vejo só o necessário, não fico, sabe, contaminando a minha mente, assim. Às vezes, o excesso de informação acaba acumulando assim, porque uma coisa é você procurar uma informação para você entender o que está acontecendo, né? Sim. Ok? Para você se atualizar. Uma outra coisa é você se alimentar, às vezes, de reportagens tóxicas. Está acontecendo muito, fake news, né? Uhum. Esse compartilhamento de coisas que não, se você percebe que não é bom, né? Então, a gente recomenda que você veja só uma vez por dia, só para você se inteirar. Não, tá tudo bem, essa estatística tá diminuindo, o que eu posso fazer? Porque tudo que é excesso faz mal, né? Sim. E, bom, eu não sei se você tem uma estrutura de como que a gente vai levar o papo, mas é que eu vou lembrando das coisas e eu vou falando aqui. Tá, pode falar, não vamos. Sim, Eu pode queria falar. falar também sobre as pequenas coisas, assim, que eu até já fiz um vídeo sobre isso, que às vezes a gente pensa na depressão, que é algo muito complexo, e a gente esquece de olhar para as coisas simples, que é o que você falou, sono, alimentação, exercício, atividade física, né? Não estou falando aqui de fazer uma super dieta, de ser um atleta, mas
às vezes tomar um pouquinho de sol, tentar dormir melhor, ver como está teu sono. A alimentação influencia muito, né, na produção de serotonina também no nosso organismo, né? Eu não sei muito bem sobre isso, mas a alimentação tem um... Então, se você só se alimenta mal, né, e sobrecarrega o teu corpo com comida ruim, com notícia ruim, isso acaba te levando também, né, para um estado mais depressivo, assim. Exatamente, você falou tudo. Porque, assim, o que a gente pode entender de uma forma prática, como que a gente funciona? Nós somos seres psicossociais. Então, o que seria esse bio? Seria essa massa aqui, seria o corpo físico. A forma como a gente cuida desse corpo físico é a alimentação, realmente. Né? Então, é desde tudo. Às vezes você está com uma fome, mas você não está com uma fome real, é uma fome emocional. Sim. Então, você acaba comendo as suas emoções. Eu estou estressado, vou querer comer alguma coisa. Então, você precisa se enxergar nesse período e falar assim, ó, não, na verdade eu não estou com fome, eu só estou estressado. Então, vai escutar uma música, tenta ir contra a onda dessa fome que não é real, entendeu? E vai. E outra forma é a atividade física, para liberar a endorfina. A endorfina é puro prazer, sensação de prazer, sensação de bem-estar. É um antidepressivo também, a gente sempre recomenda. E o seu cérebro, ele percebe, ele está em atividade, né? O seu corpo está em movimento. Então, você não vai adoecendo, você vai sempre estando ativo. Sim. E uma outra forma, então esse seria o bio. O psico é você se alimentar de coisas boas, assim, de pensamentos bons, estar sempre pensando sobre o seu futuro, sobre o que você está fazendo do seu presente para acontecer no seu futuro. Então, eu vejo muitos dos seus vídeos, você almeja ser modelo em Nova York, né? Então, essa sensação de sonho, essa sensação de ambição é muito boa pra gente. E quando a gente para de ter isso, a gente também começa a adoecer. Verdade. Né? E, por último, o social. Né? E hoje a gente está em período de isolamento, e como que as pessoas elas podem se conectar com uma outra? Através disso aqui, através de lives, através de WhatsApp, vídeo. Eu queria responder tudo que você falou aí, assim, né, os pilares, né? Eu queria responder uma pergunta Sim. aqui da Pode Índia perguntar. Andressa. A Índia Andressa perguntou por que tantos adolescentes estão entrando em depressão sem que os pais percebam. Eu vejo assim que é porque os adolescentes se cobram demais hoje em dia. Então, com 18 anos, com 20 anos, você já quer ter um carro, quer ter um diploma, quer estar bem sucedido na vida, porque tem muita gente famosa, muito jovem hoje, cantores e tal. Então, muitos adolescentes se comparam, né, com aquela vida perfeita e chega na época de escolher faculdade, não sabe que curso escolher. Então, eu vejo que basicamente é isso, é uma cobrança excessiva e uma comparação, né, com as redes sociais, de um querer ser melhor que o outro e acabar se sentindo inferior, fora dos padrões, né? Exatamente. O que acontece é que nesse período de adolescência, o mundo interno está em conflito. Você não sabe quem você é. A sua família, você vai querer ser diferente, mas não é por mal. É porque você está querendo se encontrar. Então, às vezes, você quer ser diferente com roupa, com cabelo, e às vezes os pais não reconhecem esse período de transformação. Às vezes criticam muito. Falam assim, mas por que ele está usando esse cabelo estranho? Por que ele está usando essa roupa rasgada? Ou por que ele está usando blusa de frio se está calor? Porque é diferente, de alguma forma. Então ele vai se isolando, cada vez mais vai ficando mais quietinho e ele pode entrar sim em depressão. E eu acho que é bem isso, assim, de querer ser diferente, só que você depende muito da família, né? Daí você não pode ainda ser tão diferente, né? E o que me ajudou muito a lidar com isso, assim, até hoje, foi parar de me importar com a opinião dos outros, com as críticas, porque a gente nunca vai agradar ninguém. Você tem que colocar uma coisa na cabeça, você pode estar falando sobre a cura do câncer, a coisa mais incrível do mundo, que vai ter alguém para criticar, assim, tudo tem uma energia contrária. Às vezes a pessoa não faz por mal, a pessoa está mal com ela mesma e ela quer te criticar de alguma forma. Então, não se importar com isso, mas isso é um processo diário também que leva muito tempo. Assim, até hoje eu lido com isso. É muito difícil, você faz um trabalho super, se esforça para fazer alguma coisa,
se veste de algum jeito, alguém vem e te critica, né? Mas você tem que entender que as pessoas te julgam por um pedacinho seu, elas não conhecem tudo que está na sua cabeça, a sua vida, a sua história, então elas julgam de uma forma muito superficial. Totalmente com você. E, assim, Francisco, as pessoas elas vão te criticar por duas formas. Por dois motivos, na verdade. Uma porque elas desejam ser como você e ela não consegue ser. Né? Então, bom, eu queria ser muito como ele, mas como eu tô vendo que ele consegue e eu tô aqui, não consigo porque eu não tenho coragem, qual que é a minha forma de te atacar? Te criticando, te colocando para baixo, falando que você não vai conseguir, né? Uhum. E a outra forma é a inveja, né? De você perceber, nossa, olha só onde ele está indo, será que ele vai conseguir ou não? Uhum. Né? Então, quando você tira um pouco dessa carga pesada que é a expectativa do outro sobre as suas costas, você fica muito mais leve. Sim. Muito mais leve. É como você disse, a gente sempre vai ser criticado. A gente mesmo que é influenciador digital, ixi! Tem que acostumar com Não, isso. isso porque eu tô começando e já tenho várias críticas, né? E Sim. tem minha blogueirinha e tal, só porque a gente faz um conteúdo às vezes diferenciado. É com você também assim? Comigo também. E falam que eu uso esse negócio de ser pedreiro e modelo para me colocar como vítima. Só que quem conhece realmente o meu trabalho, isso que é para mim importante, porque quem conhece todos os meu trabalho, assim, no maior geral, sempre elogia, né? E tem assim, tem as críticas às vezes tipo, por exemplo, assim, tua iluminação não tá muito boa, você podia ter sorrido mais nessa foto, nesse ensaio de modelo. Aí tudo bem, eu considero, quando a pessoa fala com respeito. Só que você vê quando a pessoa já critica só para te tentar botar para baixo, assim, né? Então eu nem ligo mais, mas assim, tem, mas é bem pouco, eu não sofro muito assim com isso. No geral é mais positivo. Bacana. E E eu ia te fazer uma pode pergunta, falar. Stephanie. Pode fazer, pode fazer. Uma das minhas dificuldades, assim, quando eu vou tentar ajudar as pessoas que vêm falar que tem depressão, é porque hoje para mim é muito fácil falar assim, você tem que fazer exercício, cuidar da alimentação, dormir melhor. Só que eu já passei por tudo isso. Mas para aquela pessoa que está hoje, tipo, num estado bem profundo, assim, que só fica na cama, que chora muito, o que você diria como psicóloga para um primeiro passo, assim, para uma pessoa que se sente sem força nenhuma de mudar, assim, um primeiro passo para a pessoa tentar começar a mudar? Primeiro passo de tudo é reconhecer que ela está nesse processo depressivo, que ela está sofrendo e que ela precisa de ajuda. Uhum. Porque é o primeiro passo. Porque quando você não aceita a ajuda do outro, você não consegue, entendeu? Então, primeiro você aceita, eu preciso realmente de ajuda. Procura um profissional da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, e porque precisa de um profissional. Não precisa, às vezes, não é conversar com um amigo nesse momento. Não, é agora conversar com um profissional. Aí a gente orienta certinho como que funciona. As pessoas às vezes têm medo de chegar na gente, Francisco. Eu sei, eu tinha também. Mas assim, é tipo uma conversa igual a gente tá tendo praticamente, né? Você senta no primeiro Exatamente. conversa, É isso aí. você não vai Isso. chegar lá e falar toda a tua vida, você vai criar intimidade primeiro com a pessoa e vai se abrindo aos poucos, né? Exatamente. Você falou tudo, porque olha, é como se fosse uma relação. Aos poucos você vai se abrindo, eu vou fazendo algumas perguntas para a pessoa, né? E ela vai se soltando. Até chegar no momento que ela vai se sentir tão à vontade que ela vai falar assim: nossa, eu não preciso nem fazer mais terapia, porque eu já estou me sentindo bem. Aí Sim. para. E às vezes continua depois de um tempo, depois de 6 meses, um ano, mas ela precisa, às vezes, escutar uma pessoa de fora. E essa Uhum. pessoa de fora é a gente, né? Os profissionais da área da saúde mental. É que nem eu falo, eu sempre falo, né, que eu nos vídeos eu não sou médico, não sou psicólogo, eu sou alguém que passou por essa Uhum. experiência e conto coisas que me ajudaram, mas o ideal é a pessoa procurar um profissional porque é uma pessoa que estudou para isso, que vai saber fazer isso, né? E Sim. outra pergunta é com relação a medicamentos, assim. No meu caso, eu não tive que tomar, mas a minha ex-namorada, ela era enfermeira e para ela queria que eu fosse lá e tomasse um remédio pronto e melhorasse, né? E muita gente ainda pensa nisso, que você tem que tomar remédio.
E como que é feito isso, né? Vocês fazem uma avaliação, né, primeiro, para ver se a pessoa precisa de remédio ou não. Porque depende. No caso, a gente que é profissional de psicologia, a gente não receita, mas a gente encaminha para o psiquiatra quando a gente percebe que é muito grave ou que precisa de um outro acompanhamento junto, né? Então é junto, não é só um, às vezes precisa dessa união. Então depende muito do caso, da pessoa que ela está acamada, que ela não consegue nem levantar da cama, provavelmente vai precisar sim de um remédio, mas aí é um especialista na área da psiquiatria mesmo que vai receitar. O que eu percebo também por exemplo, tem pessoas que elas começam a tomar o remédio e passam o remédio para um amigo, achando que vai ser a mesma coisa. Uhum. É um erro muito grave, porque a pessoa às vezes não precisa de medicamento, ela só vai tomar aquilo para nada, não vai adiantar. Ela precisa de um acompanhamento dele. Não é, o que é bom para mim não é bom para você. Sim, Né? verdade. Isso aí. Tem mais pergunta? Senão eu vou perguntar aqui. Pode perguntar, acho que. Aqui, ó, deixa eu ver. Hoje também. Não, pode ver, pode falar. Acho que não tem. Eu vi que o Thales aqui, que me acompanha lá no Instagram, ele perguntou se assistir vídeos tristes, depressivos, pode deixar a pessoa depressiva. É aquilo que eu falei das músicas. Eu acho que sim. Você assistir, ficar vendo coisa negativa, vídeo negativo, você vai ficar negativo também, né? Você vai ficar mal, assim. Vamos colocar assim, como se, por exemplo, você tá. O que você tá alimentando na sua cabeça? Você tá alimentando o quê? Com pensamentos bons, pensamentos ruins, com sonhos. E quando você começa a procurar muita informação negativa, você vai adoecendo. Não tem como. Se você tem dois caminhos, né? Tem duas estradas aí. Uma você percebe que ela é escura e a outra mais clara. Qual que você acha que você vai ficar mal? Com certeza, se você for para o caminho mais escuro, né, é natural. Assim também como pessoas negativas, pessoas tóxicas. Sempre tem alguém que a gente percebe que tem uma energia meio pesada. Sim. Melhor você se afastar e falar assim, olha, eu preciso ficar no meu momento, preciso ficar sozinho, do que você ficar lá e acabar sendo consumido por isso também. Né? Por essa. Porque você já percebeu que tem pessoas também com essa sensação mais pesada, assim? Te botar para baixo, às vezes a pessoa nem critica você, mas só de estar junto ali você sente que é uma energia pesada, assim, né? Sim, e às vezes não é por mal, é por ela ser assim, né? Eu queria falar uma coisa sobre o tema ali, né, que é se tornar a nossa melhor versão. E quando a gente fala assim, se tornar a melhor versão, eu acho que, para mim, eu coloco muito isso que constante, a gente nunca vai chegar numa versão perfeita, né? A gente vai se melhorar a cada dia. E o que me ajudou nesse processo de sair da depressão foi tentar melhorar 1% a cada dia. Tentar, tipo, um pouquinho a cada dia, porque no final do ano isso é 300% melhor. Então, por exemplo, hoje eu vou, em vez de comer, eu faço, por exemplo, 3 refeições, eu comia errado, comia só bolacha e salgadinho nas 3. Hoje eu vou comer pelo menos uma certa. Na manhã ou na semana que vem 2, na semana que vem 3. Hoje eu vou começar andando 5 minutos. Semana que vem vou andar 10 minutos. Então, colocar pequenas metas me ajudaram muito a sair dessa depressão, porque quando você está depressivo, parece que daí você quer mudar, parece que é muita coisa. Então, é que nem o meu sonho de ir para Nova York. Tá, eu quero ir para Nova York um dia como modelo, mas hoje o que eu posso fazer? Eu posso estudar inglês. Eu vou estudar ali 1 hora, 30 minutos. Estudei 15 minutos. Que bom, já fiz alguma coisa hoje pelo meu sonho. E isso me ajudou também a tirar esse peso, assim, né? Porque a gente quer fazer muita coisa e não consegue. Eu vou te falar uma coisa que até a minha mãe sempre falou também para mim, que a gente sempre guarda frases, né? Ela fala, para você subir, né, chegar lá no topo, você sempre tem que ir passo a passo, degrau a degrau. Sim. Então, o primeiro degrau para a pessoa que está assistindo a gente, está nesse processo de depressão, é você aceitar que você está nesse processo. Precisa de ajuda, é você aceitar o primeiro degrau. Depois, segundo degrau, procurar um profissional, né? Outro degrau, começa a se perceber, faça igual você está falando, né? Começa a eliminar essas coisas que você percebe que é ruim, faz coisas que te agrada, né? E sabe o que eu estou percebendo? As pessoas estão adoecendo também agora, porque elas são, por exemplo, são solteiras.
então nesse período de isolamento sozinhas. Uhum. Então elas não estão dando conta Sim. da própria companhia delas. Uhum. E isso não é normal. Não é normal. Por quê? A nossa própria companhia deveria ser mais valorizada. Uhum. Né? Não é porque você está sozinho que você precisa se preocupar com alguém ou com algo. Sim. Né? Então é você se respeitar como pessoa e fazer a sua própria companhia, entende? Entendo. Isso me ajudou muito, assim, nesse processo, até porque antes eu ficava triste, porque eu falava, ah, eu tô sozinho. Hoje em dia eu fico tão feliz, assim, porque eu gosto tanto da minha companhia, de ler um livro, de fazer alguma coisa sozinho. E acho que é um mal do século, assim, porque a gente sempre tem que estar ocupado assistindo vídeo, fazendo alguma coisa. Eu falo até por mim, assim, é muito difícil para mim ficar quieto e ficar só respirando, assim, tentar meditar, por exemplo, porque eu sou muito, muito agitado, né? Mas ajuda muito isso que você falou, aprender a apreciar a própria companhia. Porque aí você não fica dependente das outras pessoas, né? As pessoas vêm só para agregar mais na tua companhia. Aí a relação flui naturalmente, né? Porque você não precisa de alguém para te complementar. Você já é completo por si só. Sim, exatamente. E outra coisa que eu queria falar, né, sobre depressão e tudo mais, é que. Peraí que agora. Ah, agora tinha me fugido, agora eu lembrei aqui. É que assim, tem outro mal também, é que a gente quer estar bem o tempo todo, porque a sociedade, a mídia prega que a gente tem que estar bem, tem que estar feliz, good vibes. Só que a vida não é assim, né? Me corrija se eu estiver errado, mas você, como psicóloga, também chora, também tem dia triste, também fica tímida às vezes. Eu conheço psicóloga que queria gravar vídeo e não conseguia gravar porque era tímida, mas depois ela conseguiu. Então, no fundo, todo mundo é ser humano e todo mundo tem os momentos difíceis, né? Mesmo eu estando livre da depressão e estando feliz, sonhando, fazendo o que eu amo, tem dias que é difícil, tem dias que eu choro, que eu fico um pouco triste. Então, faz parte, às vezes, a gente estar triste. Até porque se você não ficasse triste, como que você ia saber como é ficar feliz? Como você ia gostar de estar feliz se você não fica triste, né? Então, não tipo se afundar na tristeza, mas um pouquinho, um dia não tá bem, faz parte também, né? Engraçado que você falou sobre gravar vídeos. Eu também tenho muita dificuldade em gravar vídeo. Uhum. Para dar um certo, isso eu tenho que fazer vários. Às vezes 10, às vezes 11, para sair um mais ou menos ainda. É, Mas é isso, é você perceber que você está em construção. Né? sim, Então, eu percebi que lives para mim dá mais certo do que às vezes fazer mais vídeos. sim, Então, então bacana. Então, eu percebo que aquilo lá não é legal para mim. Talvez dessa forma é bacana para mim. Então, vou me adequando de acordo com o que eu gosto e do que eu não gosto. exato. Né? E enfrentar essas coisas, esses medos é o que constrói também a autoestima, né? Porque eu mesmo, eu já tendo feito teatro, eu gravando muito vídeo, eu também fico tímido às vezes, eu fico dificuldade para gravar vídeo, gravo várias vezes. Então faz parte do processo. E, por exemplo, antes de vir para essa live, eu fico um pouquinho nervoso. Ah, o que que eu vou falar? Meu Deus, mas será que eu vou conseguir agregar valor para as pessoas? É normal. A diferença é que hoje em dia eu consigo enfrentar isso e aceito, tudo bem, se eu não falar tudo aqui que eu gostaria, se essa live não ficar perfeita, tudo bem. Na próxima a gente vai ficar melhor. E ter essa consciência de cada vez você vai ficar melhor ajuda também, né? Exatamente, porque a vida é um equilíbrio. Ela é um Uhum. equilíbrio. Vai ter momentos que você vai estar super bem, vai ter momentos que você não tá, e é isso que te torna humano, E, né? Com as suas falhas, com seus defeitos, com as suas cicatrizes, né? Porque pessoa que não tem cicatriz não tem história. com Seja certeza, cicatriz na alma ou cicatriz na pele mesmo. Então, de verdade. acordo com a nossa superação, né? Como a Top Bronze ali que a Shane, minha irmã, falou, é isso aí. Isso aí. Aham. E, Superação. bom, a Ana falou aqui também, quanto mais vídeos a gente grava, menos vergonha a gente vai tendo. E é bem isso, assim, quanto mais a gente vai fazendo, menos a gente fica com vergonha das coisas, né? Sim, e eu percebo que às vezes esse excesso de perfeccionismo trava a gente, Sim, sim. trava muito. Assim, a gente que ainda mais quer se expor tanto, a gente quer fazer algo perfeito, mas Não, mas nunca vai ser perfeito. você que gosta do marketing aí, né, e faz tudo bonitinho, né? Eu imagino o quanto que é difícil, né? É, E a gente percebe que a gente comete falhas, então a gente vai se frustrando quando não,
a gente não atinge aquela expectativa. Sim. Né? Então, aos pouquinhos eu tô me cobrando menos, né? Assim como você também está fazendo, e está saindo naturalmente as coisas. Tem defeitos, tem falhas, tem erros de português, às vezes, em lives, mas é o que, né? Sim, sim, faz parte. E é tão bom quando a gente tira esse peso da gente, a gente consegue fazer melhor. Uma coisa que me ajudou muito nesse processo de sair da depressão e buscar ser a minha melhor versão foi mudar o foco, porque antes eu focava no resultado, né? Ah, será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou ter seguidores? Será que eu vou passar na prova? E agora eu mudei o meu foco porque o resultado a gente não tem controle, né? Mas a gente tem controle pela nossa ação. Eu mudei o foco, então o foco está na minha ação, tá? Eu fico feliz por estar fazendo, eu fico feliz por estar fazendo essa live, por estar me arriscando. Eu gosto de usar um exemplo bem simples, que é o de atravessar a sala. Você quer atravessar a sala para chegar do outro lado. Você não fica feliz quando você chegar do outro lado, você fica feliz pelo processo que você está caminhando até chegar do outro lado da sala, né? Isso muda Exatamente. Exatamente, uhum. É você curtir a sua jornada, né? Se você vai... vamos fazer um exemplo, como se a gente estivesse viajando numa estrada com um trem. Se você não curtir esse trajeto, né? Se você não olhar o caminho, não vai ser agradável, vai ser frustrante. E às vezes, por exemplo, um pouquinho só, uma gota do nosso conhecimento, sabe, pode ser um oceano para outra pessoa. Sim. Então é você fazer uma diferença, às vezes, para um seguidor, para uma pessoa que te pergunta no direct o que eu faço, o que eu posso fazer de acordo com o que você acha, sabe? E a gente fazer a diferença. Né? Porque tem muitas pessoas pregando uma perfeição nas redes sociais que não existe. Sim. Não existe. E pessoas assim como a gente, eu acho que poderiam ser mais valorizadas também. Porque... O Trumps aqui, ó. O Trumps é um influenciador digital, ó. Eu ia falar, eu ia ler o comentário dele ali, ó, que é bem o que você falou aí. Legal. Uhum. Ele morria de vergonha antes de gravar os vídeos, e se ele tivesse desistido, ele não teria ajudado tantas pessoas que querem aprender a cuidar do cabelo, fazer cacheado, dreads. E é bem isso aí. Olha. É bem isso aí que você falou. É que nem às vezes a gente faz um vídeo, mas uma ou duas pessoas são ajudadas. Imagine se você não tivesse feito aquele vídeo, né? Parabéns aí, parabéns pelo seu trabalho aí. Que massa. Bacana, Trumps. Isso aí, Trumps é bem bacana. Ele motiva também o pessoal com essa questão de empoderamento, do cabelo cacheado. Isso é massa. Bem bacana. Uhum. O que eu ia falar, eu esqueci, tinha mais uma coisa que eu ia falar agora também. Dá pra gente ficar conversando aqui por várias horas aqui, que ia ter assunto para muita coisa. Eu acho que outra coisa é essa, assim, porque a nossa geração, a gente se acostumou muito a ficar feliz só quando tem um carro, quando tem uma casa. Só que me caiu uma ficha, assim, que eu pensei, não, mas será que eu só vou ficar feliz daqui a 5 anos quando eu conquistar isso? Não, eu posso ser feliz hoje, curtindo a jornada, né? Curtindo essas dificuldades, essas barreiras que tem pelo caminho. E outra coisa foi ser grato pelo simples, porque eu sei que isso aqui parece coisa de filosofia, de coisa você tem que ser grato por respirar, mas é verdade, tipo, só que isso é uma coisa que todo dia tem que lembrar. Às vezes eu tô reclamando sobre a vida, sei lá, eu bati o pé em algum lugar e fico, tipo, chateado, daí eu penso, mas que bom que eu tenho um pé para bater, que bom que eu tô respirando, que bom que eu posso olhar, que eu posso escutar essa live. E quando você todo dia fica sendo grato por essas coisinhas, assim, a vida eu acho que muda muito, quando você passa a ser grato de verdade, assim. E ser grato pela dor, assim como eu sou grato pela depressão, tipo, por ter passado por isso, né? Infelizmente aconteceu, mas hoje eu sou grato porque me tornou uma pessoa melhor, com mais empatia pelos outros. Então, quando você muda o foco, né? Sim, porque foi diante do sofrimento que você teve que você se tornou como você é hoje. Sim, sim. Né? É bem isso. Eu até falo que talvez eu teria dado certo antes, quando eu era mais novo, como modelo, só que eu não ia ter essa maturidade, eu não ia conseguir ajudar mais pessoas. Então, se você hoje, tipo, tá passando pela depressão, não é culpa tua de você ficar triste, ficar mal. Mas como você vai reagir com isso, né? Você pode escolher. E, como eu falei, um pouquinho a cada dia, você pode escolher usar isso para ajudar outras pessoas, né? Para melhorar a vida de outras pessoas. Porque quem passa pela depressão cria muito mais empatia pela dor do outro. Porque a pessoa sabe o quanto que é ruim estar mal. E não quer isso para ninguém, né?
Exatamente. E tá todo mundo suscetível a ter depressão. Sim, Afeta a mulher, afeta homem, afeta grávida, afeta famoso, famoso, criança, famoso, padre, rico, pastor. pobre, É, galera. até, até sobre essa questão, tinha um pessoal falou ali sobre oração, sobre Deus, né? Eu, assim, eu também, eu não gosto quando as pessoas falam, ah, isso depressão é falta de Deus, né? Porque se fosse assim, não ia ter padre, pastor com depressão, que são pessoas que estão muito próximas da espiritualidade. Mas hoje eu Sim, acredito que, independente da crença da pessoa, eu acredito que é importante você acreditar em algo, assim, ou ter fé, nem que seja na vida, não sei no que você acredita, mas ter fé em alguma coisa para você se melhorar, né? Não sei, você como psicólogo, como exatamente. essa questão da fé, assim, independente de religião, mas essa questão da fé, Sim, de acreditar. sim. A gente sempre discute isso durante a nossa graduação também, porque sempre surgem debates, Uhum, né? Algumas pessoas associam a psicologia pelo fato de ser uma ciência, acabam achando que a gente não acredita ou é porque a gente não concorda. Né? sim, Mas, na verdade, é pelo contrário. A diferença é que cada um vai ter a sua religiosidade. Por sim. exemplo, para mim pode ser Alá, para você pode ser Deus, Uhum, e tudo bem. Não sim, quer dizer que eu estou certo ou você está certo. Cada um tem o seu Deus, né? uhum, O que a gente acha muito bom é a pessoa ter fé também. uhum, A fé é aquilo que a gente estava falando sobre alimentar-se com pensamentos positivos. Se sim, você acreditar, você vai superar a depressão, sim, que você é capaz, sim, que você não é culpado por estar se sentindo assim. É porque você precisou estar nesse momento para refletir, para mudar o que estava te fazendo mal, né? E mudar a sua história. sim, Porque não quer dizer que uma página, né, do seu livro rasgou, não quer dizer que o final da sua história está ruim. Não. Vira a página e começa novamente. Coloca sim, uma vírgula aí, né? Não coloca um ponto final. sim, arrasou. Muito, muito bom isso aí. E até ler um comentário aqui, deixa eu ver que travou aqui. A, a Vanessa aqui deixou um comentário muito forte, que ela falou que ela tentou suicídio, mas graças a Deus e nunca teve coragem, e a família também, a mãe dela sempre ao lado, né? Eu acho muito legal, Vanessa, você compartilhar com a gente, porque só de você se abrir, com certeza você já está ajudando outras pessoas que vão se identificar com isso, e isso que eu vejo também que é muito importante a gente se abrir. Só que é claro, a gente tem que se sentir à vontade para se abrir. Eu demorei muito tempo para falar para as pessoas. No começo eu só falei para minha mãe, para minha ex-namorada, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como se abrir, né? Porque eu acho que é muito importante se abrir, isso ajuda muitas pessoas que se identificam com isso, e as pessoas vão poder te ajudar. Mas para alguém que quer se abrir, assim, o que você diria como psicólogo? Como que a pessoa pode se abrir? Ou quem que ela procura primeiro? Essa questão de se abrir está muito ligada à questão de confiança, né? Confiança no outro. Então, por exemplo, se ela. Isso começa desde de pequenininho. Se a pessoa ela não teve uma, uma confiança com os pais, por exemplo, ela vai ter dificuldade em se relacionar com amigos. E isso vai ser para tudo, no trabalho, para tudo, relação, namoro e tudo mais. Então, se ela tem essa dificuldade de se abrir para o outro, ela precisa entender que ela realmente vai precisar do outro. Então, é assim, se vamos supor, a gente dá um exemplo da máscara de oxigênio no avião. Você está com aquela máscara de oxigênio, primeiro você precisa respirar, né, para poder ajudar o outro. E às vezes, pequenas coisas, por exemplo, o teu amigo está passando por uma dificuldade, ele está lá na bed, Uhum, liga para ele e pergunta como que você está. Você está precisando de ajuda? Que eu posso fazer por você hoje? Entendeu? Começa a compartilhar conteúdos bons para ele. E se a pessoa ela tem uma certa dificuldade de assumir que está com depressão, é porque ela se sente culpada, às vezes, de assumir. Mas, não, mas isso aí eu não tenho, não quero ter, eu acho frescura, sim. entende? Eu acho que é bem isso, assim, e para mim foi muito bom, assim, depois que eu me abri. Só que eu escolhi muito bem as pessoas, porque tem pessoas que você sabe que não vão te ajudar, te apoiar, então é que nem você falou.
encontrar pessoas que você tem confiança, né? Assim como, por exemplo, tem pessoas, né, que procuram profissionais, às vezes psicólogos ou psiquiatra, e às vezes não consegue porque não deu match, por exemplo. Sim, sim. Não Eu deu, já vi muita gente, tem muita gente que eu falo assim, você tem que procurar um psicólogo. A pessoa, mas já fui no psicólogo e fiquei pior ainda. Eu sempre falava, você tem que tentar achar outro, porque... isso, aham. Exatamente, porque tem que ter uma química, acaba tendo uma química. E às vezes a pessoa ela pode não gostar do meu tipo de atendimento, como pode gostar de fulano, Sim, né? Então, às vezes, ela vai querer se abrir com um profissional é, né, do sexo masculino, ou como ao contrário também. Então, procura um profissional que, de acordo com o que você acha, que você se identifica, e entre em contato, né? E com certeza ele vai te ajudar, né? sim, verdade. É... Bom, acho que tá quase dando tempo aqui, né? Agora é Tá 19 faltando, acho que sim. Aham. Bom, eu quero agradecer aí a participação. Já vou agradecer porque senão fecha do nada aqui não dá tempo, né? Agradecer a todo mundo que participou, que comentou. Espero que a gente tenha agregado na vida de vocês. E eu acho que o que fica assim de exercício que já dá para ir tentando fazer é começar a refletir e ver que se você está num momento assim de depressão, conhece alguém que está assim, não vê isso como o fim do mundo, que isso é só um sinal do teu corpo, da tua mente, que a tua vida não está legal e que é uma oportunidade de você começar a refazer as coisas de forma diferente, encontrar novos sonhos, novas perspectivas. E que nem eu falei, mudar aos poucos, checar a alimentação, checar o sono, tomar um pouquinho de sol, caminhar um pouquinho, mesmo que seja por dentro de casa, nesse momento. E é isso aí, pensar positivo, né? Eu acho que você aceitando que você tem já é o primeiro passo para você mudar a sua vida. E e é Sim, isso aí. Obrigado, Stephanie, pelo convite também. É muito importante a gente se conectar, porque esse é um nicho que é muito pequeno ainda, assim, porque não atrai muitas pessoas. Se a gente estivesse falando aqui sobre como fazer dancinhas no TikTok ou como fazer uma torta, não, nada contra quem faz isso. Mas esse é um tema aqui sobre autoconhecimento, sobre depressão, é um tema que não chama muita atenção das pessoas. E é muito importante a gente estar falando sobre isso. Então, obrigado aí. sim. Obrigada. Eu que agradeço, na verdade, por você ter topado. Eu acho que você é um vencedor e teu futuro com certeza vai ser brilhante, porque você está fazendo por onde. Então não tem como ser diferente, né? Então parabéns por ter vencido e por estar, né, representando assim uma pessoa que venceu a depressão. O que é um vencedor? Uma pessoa que vence a dor e você venceu. E hoje você compartilha isso com as outras pessoas. Então, parabéns novamente. Obrigado. Vamos, vamos só para poder não finalizar, dá um sorriso aí que eu vou tirar uma foto aqui da nossa live. Oi? Pronto. Aí foi. Gente, muito obrigada. Não sei se vai finalizar, Não, mas novamente, obrigada, Francisco. de nada aí, obrigado. E temos que fazer mais lives aí sobre outros temas também. Acho que tem muita coisa pra Vamos conversar. sim. Eu acho muito legal sempre ouvir do ponto de vista de uma psicóloga, assim, até pra gente desmistificar isso, porque o pessoal cria uma projeção em cima de psicóloga, assim, e vocês são pessoas como a gente, só que você estudou sobre a nossa mente, né? Essa que é a diferença, assim, você tem um outro ponto de vista, mas você é humana também. Sim, a gente comete erros, a gente surta às vezes de vez em quando também. Então, Sim, sim, e é isso. faz parte do processo, né? Espero que Faz parte. acho que a Aham. gente conseguiu ajudar o pessoal aí também a esclarecer algumas coisas e tirar algumas dúvidas. E Sim, é isso aí. Quer encerrar já? Eu vou fechar aqui já. sim. Beleza, então. Tá, eu vou fechar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Stephanie. Um beijo. Obrigado aí. Obrigada, até mais. Até mais.